É isso aí, estamos no ar. Boa noite a todos. Está no ar o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Sextou com muita informação do mundo dos esportes para vocês que nos acompanham. É uma imensa honra e prazer ter a sua companhia ou vocês que ainda vão acompanhar o nosso Connect Sport. É uma tremenda honra ter a sua audiência em mais um Connect Sport. Sextou nesse clima já de final de semana. Desejo a todos vocês uma boa noite e vamos juntos para o Connect Sport dessa sexta-feira. Bom, mesmo com a paralisação do Campeonato Brasileiro Série A, a gente tem diversos assuntos para abordarmos aqui hoje para vocês que nos acompanham, como a quinta rodada da Copa Libertadores, com resultados, classificação e análises para vocês, destacando também o desempenho dos clubes brasileiros também pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. O Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches, que de certa maneira aí gravou entrevistas com as nossas estrelas do vôlei, que representa aí a nossa seleção brasileira na Liga das Nações, que vamos passar aqui para vocês. As notícias do esporte, como sempre, recheado com muita notícia para vocês que nos acompanham, além de destacarmos aí a Série B no nosso Connect Sport, fazer uma análise sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro, destacando as notícias no mercado da bola e trazendo com ênfase, análises e informações a última rodada dos campeonatos europeus, principalmente na Terra da Rainha. Quem será campeão? Manchester City ou Arsenal? Isso é assunto para daqui a pouco no nosso Connect Sport. Com tanto assunto para abordarmos hoje, apresento para vocês diretamente de Vitória, do Espírito Santo, o nosso comentarista Daniel Godoy. Boa noite, Gomes. Boa noite, Gustavo. Tem que dar boa noite para ele, né? Senão ele me boicota. Boa noite a você que está nos acompanhando. E é isso aí, como o Gomes mesmo disse, o programa de hoje está recheado. Vamos falar sobre Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B e muito mais. Então, vamos que o Connect Sport de hoje está no ar. É isso aí, mas antes de começarmos a edição dessa sexta-feira do nosso Connect Sport, a gente tenta manter a leveza, a harmonia aqui entre a nossa equipe na apresentação do nosso Connect Sport, mas a verdade tem que ser dita, o jornalista esportivo está de luto porque ontem perdemos 3 grandes jornalistas esportivos da nossa profissão. Nós que estamos iniciando nessa área, tivemos esses jornalistas como referência e nós aqui do Connect Sport prestamos toda a solidariedade aos familiares e aos amigos e aos fãs também desses 3 grandes feras. Pode colocar aí o primeiro pra gente, Gustavo. Trata-se de Silvio Luiz, que infelizmente acabou tendo complicações de sua saúde nos últimos dias e ontem veio a óbito, um dos grandes narradores da história do futebol brasileiro, narrando grandes lances, tinha grandes bordões, né, como foi dele, grandes bordões do Silvio Luiz, que nos deixou infelizmente. Desejamos aí a nossa força e as nossas condolências aos amigos e familiares. Também tivemos aí, pode colocar a próxima imagem, o Gustavo, é isso aí do Antero Greco, né, que infelizmente também veio a falecer ontem em decorrência de um câncer no cérebro, um tumor no cérebro, acabou infelizmente falecendo. Também nós deixamos a nossa condolência, um dos grandes jornalistas aí da história da ESPN. E também não podemos deixar de falar de um dos maiores torcedores da história do Flamengo, o Apolinho, grande jornalista esportivo e também foi treinador do Flamengo no ano do centenário do clube. Também nos deixou durante a partida do Flamengo, ele que era um flamenguista apaixonado e infelizmente nos deixou. Então descanse em paz, tanto o Apolinho, tanto o Antero Greco, quanto o Silvio Luiz. Antes de iniciarmos o Connect Sport, também tenho que dar o direito de falar ao Daniel Godoy, porque nós, de certa maneira, tivemos tantos 3 como inspiração. E eu queria também, Daniel, que você pudesse deixar uma palavra de solidariedade a esses 3 grandes jornalistas esportivos que infelizmente nos deixou essa semana. Como você mesmo disse, Gomes, nós que estamos começando no jornalismo esportivos, temos que usar tanto o Silvio Luiz quanto o Antero e o Apolinho como referências, porque são 3 gênios, 3 feras que levavam o futebol com uma leveza incrível. O Apolinho, assim como eu, flamenguista apaixonado, inclusive ele foi técnico em 1995, né, da equipe rubro-negra. Eu confesso que acompanho o trabalho dele muito pouco, mas ele é muito querido pela torcida dos 4 grandes clubes do Rio, mesmo ele sendo flamenguista, tanto pela torcida do Vasco, quanto pela torcida do Fluminense, quanto também pela torcida do Botafogo. É uma referência ao Apolinho. Sobre o Antero Greco, eu acompanhei ele pouco, mas vi que ele comentava, né? Comentava futebol com muita leveza, adorava muito a dupla dele ao lado do Leão. É um cara, como se diz, incrível, ótimo comentarista.
E eu não posso deixar de falar dele, Silvio Luiz, que fez parte da minha infância. Eu joguei o PES 2013, lendário, acompanhei as narrações dele pelo videogame, era simplesmente sensacional, com bordões incríveis, pelas barbas do profeta, pelo amor dos meus filhinhos. Foi ele, entre outros. Um cara simplesmente diferente. Silvio Luiz, Galvão Bueno e Luciano do Vale podem gostar de um dos três, mas eles são de outro patamar. E tenho que aqui prestar solidariedade à família, aos amigos, porque são três lendas e que farão muita falta no futebol. Lembrando que o Silvio Luiz passou mal durante a partida entre Palmeiras e Santos, pela final do Campeonato Paulista. Ele estava transmitindo ao vivo. Foi internado, depois recebeu alta, precisou ser internado de novo e agora nos deixou. E o Antero, ele faleceu quando o Flamengo vencia por 3-0. Eu até acompanhei a narração. Não, o Apolinho, na verdade. O Apolinho, na verdade. Eu até acompanhei a narração do Luiz Penido. Ele não conseguiu se conter. Ele anunciou a morte chorando. Eu até entendo, porque era realmente um grande amigo, uma pessoa espetacular. É isso. Bom, disse tudo. Eu acho que, de certa maneira, Luciano do Vale, Silvio Luiz e Galvão Bueno formam a trindade da narração brasileira. São os três maiores narradores, com certeza, da história do futebol brasileiro. Mas eu tô falando da velha guarda. Bom, vamos seguir aqui o nosso Connect Sport. Desejamos mais uma vez as nossas condolências e nossa solidariedade em nome de toda a equipe do Connect Sport, tanto os familiares e amigos do Apolinho, do Márcio, do Greco e também do Silvio Luiz. Bom, do Antero Greco, perdão. Vamos seguir aqui o nosso Connect Sport, trazendo para vocês aí sobre a Copa Libertadores, quinta rodada que aconteceu neste meio de semana. E vamos começar trazendo os resultados aqui para vocês, já entrando com o pé direito aí na Copa Libertadores. Começando falando aí da vitória aí do Júnior Barranquilla da Colômbia diante da LDU de Quito por 1-0. O Peñarol que venceu o Atlético Mineiro lá no Uruguai também por 2-0. Destacando a vitória do Tajeres diante do Cobresal por 1-0. E o River Plate que ganhou do Libertad por 2-0. Destacando também para vocês que nos acompanham o empate entre Milionários e Palestino por 1-1, o Nacional do Uruguai que venceu o Deportivo Táchira da Venezuela por 1-0 e o The Strongest que goleou o Ashpad por 4-0. Destaque também para o empate entre Alianza Lima e Colo-Colo por 1-1. Dando seguimento aos resultados, temos que destacar para vocês também a goleada do Flamengo diante do Bolívar por 4-0, o Palmeiras que venceu o Independente Del Valle por 2-1, o Fluminense que venceu a equipe do Cerro Porteño por 2-1 e destaque também para a vitória do Rosário Central diante do Caracas da Venezuela por 4-1. O Botafogo que no Peru venceu o Universitário por 1-0 e o São Lourenço que venceu o Liverpool do Uruguai por 3-2. Destaque também para a partida que encerrou aí essa quinta rodada da Libertadores, o empate entre São Paulo e Barcelona de Guayaquil no Morumbis por 0-0. Coloca pra gente agora os clubes classificados até aqui para as oitavas de final. Temos Atlético Mineiro, Talleres da Argentina, São Paulo, River Plate também da Argentina, Nacional do Uruguai, The Strongest da Bolívia, Palmeiras e Fluminense do Brasil, Júnior Barranquilla da Colômbia e Botafogo, que são os clubes classificados até o momento para as oitavas de final. E para fecharmos a tabela de classificação, nos grupos está da seguinte maneira, destacando para vocês. No grupo A, a liderança é do Fluminense com 11 pontos e na segunda colocação, Cerro Porteño do Paraguai com 5 pontos. No grupo B, temos a liderança composta pelo Talleres com 13 pontos da Argentina e na segunda colocação, São Paulo com 10 pontos. Grupo C, o líder é o The Strongest com 10 pontos e na segunda colocação o Achipato com 5 pontos. No grupo D, Júnior Barranquilla líder até o momento com 9 pontos e seguido do Botafogo também com 9 pontos, mas no critério de desempates a equipe do Júnior segue na primeira colocação. E no grupo E, a liderança é do Bolívar com 10 pontos e na segunda colocação vem o Flamengo com 7 pontos, seguido também do Palestino na terceira colocação também com 7 pontos. Grupo F, Palmeiras é líder com 13 pontos e na segunda colocação, São Lourenço da Argentina com 7 pontos. Pelo grupo G, destaque para a liderança do Galo, do Atlético Mineiro com 12 pontos e na segunda colocação, Peñarol do Uruguai com 9 pontos. E no grupo H, River Plate é líder com 13 pontos e na segunda colocação, Nacional do Uruguai
com 10 pontos. Esse grupo aí já está praticamente já desenhado aí os classificados. Bom, vamos seguir agora, Daniel, analisando os clubes brasileiros, começando com a vitória do Palmeiras no Allianz Parque diante do Independente Del Valle por 2-1. Um primeiro tempo, o Palmeiras jogando melhor, no segundo tempo aí, depois do gol do Dias por parte da equipe do Independente Del Valle, a equipe equatoriana chegou até criar boas oportunidades, mas não conseguiu finalizar gol e o Palmeiras venceu aí nesta rodada da Libertadores. Vitória muito importante da equipe do Palmeiras. O Palmeiras, nessa fase de grupos, esteve em um grupo um pouco mais complicado em comparação a edições anteriores. Só que é aquele ditado que eu sempre falo: o Palmeiras é o Palmeiras, realmente é um time bastante cascudo. E agora está em primeiro lugar no grupo F com 13 pontos, podendo fazer a melhor campanha da fase de grupos no geral. Eu falei, o Palmeiras é o Palmeiras, time copeiro. Podem falar aí, podem ver aí programas anteriores. Sobre a partida, primeiro tempo, como você mesmo disse, o Palmeiras foi melhor, acabou abrindo o placar com o Richard Rios, um golaço de falta, inclusive ele vem jogando muita bola, é um jogador que dá bastante dinamismo ao meio de campo, e a falta dele foi muito bem batida. Tudo bem que o goleiro deu uma aceitadinha, sendo bem sincero. Só que o chute dele realmente foi muito forte, inclusive marcou um golaço. Depois o Palmeiras acabou fazendo 2-0 com o Gustavo Gomes, que chegou ao seu gol de número 36 com a camisa alviverde. E agora iguala Leandro Pereira e se torna o maior zagueiro artilheiro da história do Verdão. Segundo tempo, a equipe do Independente Del Valle tentou pressionar, até conseguiu diminuir com Lautaro Dias, teve chances de empatar o jogo, só que não foi suficiente. O Palmeiras conseguiu uma vitória muito importante para, quem sabe, consolidar a melhor campanha na fase de grupos no geral. Vitória fundamental da equipe do Palmeiras aí diante da boa equipe do Independente Del Valle, repleto de jovens aí no Allianz Parque por 2-1. Vamos destacar outro clube paulistano, Daniel, que entrou em campo ontem, que foi a equipe do São Paulo, que também não teve a mesma eficiência do que o Palmeiras teve para vencer a partida. Acabou empatando com o Barcelona de Guayaquil no Morumbi por 0-0. O São Paulo ontem até teve o domínio do jogo, só que faltou pontaria. O time do São Paulo teve 16 finalizações, entretanto, apenas 4 foram em direção ao gol, além dos 63% da posse de bola. Destaque para o Ferreirinha, é um jogador que realmente vem calando minha boca. Às vezes me incomoda que ele fica ciscando e toca para trás, mas não. Só que ele é o atacante que mais finaliza nesse time do São Paulo. Eu vejo que o São Paulo ainda sofre muito quando o Caleri está ausente, então talvez seja necessário trazer um centroavante à altura. Mas no geral é isso mesmo. O São Paulo está classificado, está em segundo lugar no grupo B, fez uma campanha bastante sólida na Libertadores. O empate acabou sendo justo, mas porque o São Paulo realmente finalizou muito mal, faltou qualidade nas finalizações. É importante contar com o retorno do Lucas, ele que vai ser muito importante para a equipe no restante da temporada. Mas é isso. Bom, Daniel, seguindo agora, vamos falar dos clubes cariocas, porque sobre a batuta do Arthur Jorge, a equipe do Botafogo ganhou um novo rumo nessa temporada. Garante uma classificação para a próxima fase de Copa Libertadores de uma maneira muito eficiente e no Peru venceu a equipe do Universitário por 1-0. Classificação heróica da equipe do Botafogo. O Botafogo havia perdido os 2 primeiros jogos, depois venceu os outros 3, inclusive o de ontem acabou marcando com gol do Jefinho, com um belo passe do Savarino. Gol do Jefinho é importante para que ele tenha confiança, realmente. Ele que vem sendo bastante criticado pela torcida durante a temporada, acabou fazendo o gol da classificação. Mas no geral foi isso. O Botafogo não foi brilhante, porém o importante foi a vitória. A partida em si foi bastante pegada, com muitas faltas, poucas finalizações, só que o Botafogo foi eficiente nas poucas oportunidades que teve. O Universitário até tentou se impor na partida,
só que faltava qualidade técnica. Bom, seguindo agora, Daniel falando do Fluminense, que o Fluminense foi questionado, que talvez nessa temporada não vinha apresentando o mesmo futebol eficiente da temporada passada, mas na Libertadores até que está apresentando futebol eficiente, e com direito a gol de Marcelo e Ganso, a equipe do Fluminense venceu o Cerro Porteño do Paraguai por 2-1 no Maracanã. Como você mesmo disse, a equipe do Fluminense não vem jogando aquele mesmo futebol igual ao do ano passado, só que na Libertadores está bem e venceu os jogos. A equipe do Cerro Porteño deu um certo trabalho, teve gol anulado. É um time que tem alguns jogadores conhecidos, como por exemplo o goleiro brasileiro Jean, que jogou no Bahia, jogou também no São Paulo. Teve também o volante Pires da Mota, que esteve no Flamengo. Só que ontem foi dia de vitória do Fluminense. Acabou fazendo 1-0 com o gol do Marcelo, golaço, cortou para o meio, a bola bateu na trave e entrou no ângulo, sem chance de defesa para o goleirão. Depois, o Cerro Porteño acabou empatando com o Cavadeiro. A partir daí foi para cima, o goleiro Fábio teve que fazer algumas defesas e além disso teve um gol anulado. Só que em segundo tempo, a equipe do Fluminense voltou um pouco melhor para o jogo. Aí o jogo ficou bastante pegado também, com muitas faltas, mas Ganso acabou fazendo 2-1, segundo gol dele de cabeça na temporada. Cabeceou muito bem, o que o Ganso parece que ele está aprendendo a cabecear. Ele vem aparecendo na área como elemento de surpresa e pode ser uma boa jogada do Fluminense para o decorrer da temporada. Bom, Daniel, e não podemos deixar de encerrarmos aqui o nosso giro de análise sobre a Copa Libertadores, analisando o Flamengo, que está passando uma situação mais ou menos que o Fluminense está passando. A torcida reclamando do desempenho do clube nessa temporada, mas já no Campeonato Brasileiro tinha vencido bem o Corinthians, e nesta rodada da Copa Libertadores o Flamengo goleou no Maracanã o Bolívar por 4-0. Vitória com V maiúsculo da equipe do Flamengo, meu Deus do céu, já estou ficando bastante iludido. A equipe fez um ótimo jogo contra o Corinthians, fez um bom jogo contra o Bolívia, olha, e o Bolívia tem alguns jogadores de qualidade, tá? Os brasileiros tem o Sávio, o... Ai, esqueci o nome do cara. Tem Eu também esqueci, tá na ponta da língua. Esqueci aqui. Quê? Eu também esqueci o nome dele. Eu sei. Chico alguma coisa. Chico da Costa, Francisco da Isso, Costa. boa. Ele mesmo, ele que acabou fazendo o gol do Bolívar na altitude, assim como o Sávio também. Tem também o Patito Rodrigues, que mandou uma bola na trave e ele até atuou no Santos. Tem alguns jogadores de qualidade. Só que o Flamengo é melhor ainda. E tudo isso ficou mais difícil para a equipe boliviana pelo fato de o Flamengo ter aberto o placar logo nos primeiros minutos de jogo, com o Gerson, que fez o gol mais rápido do Flamengo na história da Libertadores. A partir daí, o Bolívar tentou se impor no jogo e com isso acabou tomando goleada. O Flamengo ampliou a vantagem ainda no segundo tempo com Ailton Lucas, com Everton Cebolinha. Mais um grande jogo do De La Cruz. Olha, é impressionante. Vai sair aqui depois, o Gomes vai noticiar que o Gabigol perdeu a camisa 10 do Flamengo por ter usado a do Corinthians. Olha, por mim, eu daria 10 para o De La Cruz. O meu 10 veste a 18. E o Arrascaeta? A camisa. É um jogador fenomenal que corre para todos os lados do campo. Não, você daria a camisa 10 para o Arrascaeta, não? Ele não quer. E ele vem oscilando demais também na temporada. Vou dar para o De La Cruz, porque ele é mais constante. Grande jogo também do Gerson, mas ele já havia jogado muito contra o Corinthians. Eu que havia criticado bastante ele semanas atrás, por ele ser lento, por ele ficar o tempo todo jogando a bola para trás. Só que na ponta direita parece que ele está se encontrando. Tenho que falar do Lohan, garoto de 17 anos, entrou muito bem também. Ele corta para o meio, jogador bastante habilidoso. Daqui a pouco o Real Madrid contrata, porque ele tem um futuro brilhante. Mas é isso, eu não tenho que reclamar de ninguém. Só do Gabigol, que pelo amor de Deus, é um jogador a menos em campo.
não faz nada, cara. A bola bate nele e volta pro adversário. Já basta já ontem ter usado a camisa do Corinthians. Pelo amor de Deus, bicho. Se enxerga. Eu, hein? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Colocar a imagem aqui, eu quero saber isso sua aí, opinião. tô dando spoiler. Grande vitória da equipe do Flamengo com este resultado. A equipe rubro-negra está em segundo lugar no grupo E, com 7 pontos, com saldo 4 positivo. E caso vença o Milionários no Maracanã e o Bolívar perca para o Palestino na última rodada, o que eu particularmente acho bastante improvável, a equipe do Flamengo pode ainda terminar na liderança. Mas vamos ser sinceros, eu acho inadmissível nesse grupo, com todo respeito, tanto ao Bolívar quanto ao Palestino e ao Milionários, mas eu acho inadmissível o Flamengo ficar em segundo lugar e chegar na última rodada com risco de eliminação. Pelo investimento que o Flamengo fez, que é totalmente superior às das outras equipes, embora o Bolívar hoje tenha o Grupo City, que investe no time, mas é inadmissível o Flamengo chegar nessa altura do campeonato em segundo lugar e com risco de eliminação. Era para ter se classificado semana passada. Não dá. É isso aí, destaque do nosso comentarista Daniel Godoy sobre a Copa Libertadores. E agora vamos seguir aqui o nosso Conect Sport, porque hoje tem bastante assunto para trazermos aqui para vocês essa sexta-feira. E agora vamos falar através do nosso comentarista Gabriel Sanches do excelente quadro Minuto Olímpico. O Gabriel não está participando hoje, mas ele esteve presente aí fazendo a cobertura da nossa seleção brasileira de vôlei, que estreou com o pé direito na Liga das Nações, vencendo a Coreia do Sul. E o Gabriel pegou uma entrevista aí com as nossas estrelas do do vôlei feminino, e nesse momento vamos destacar aqui no Minuto Olímpico para vocês. Primeiramente, parabéns pela vitória importante, né? Claro, a Coreia do Sul não é um time talvez historicamente tão bom assim quanto vocês, mas queria que você falasse um pouquinho da importância desse jogo, até porque a Coreia do Sul é um time que tem bastante parte defensiva muito forte, então como é que vocês sabem driblar isso e poder sair com essa vitória tão importante com 3-0? Na verdade, a gente está se preparando sempre o nosso lado, né? Então acho que foi importante a nossa constância, acho que foi legal que meninas estrearam, a Lu, a Helena, então acho que é isso, é a tônica do grupo, a gente sempre conseguiu dar oportunidade e todo mundo conseguiu manter o mesmo nível de jogo, acho que essa... E assim, falando do que você falou, né? Tem a Helena, a Lucia estreando, você já passou por isso também, né? O que você pode passar para elas nesse momento tão especial na carreira delas, né? Atuar pela primeira vez para a seleção brasileira? Eu fiquei muito feliz por elas, são meninas que eu tenho um carinho imenso, então eu até brinquei com elas que quando elas entraram eu fiquei toda emocionada, porque eu fico realmente muito feliz. Eu conheço elas assim, a Helena um pouquinho menos, mas a Lu eu conheço desde de menor assim, então acho que eu fiquei muito feliz. Para finalizar, falar do jogo de amanhã, um jogo difícil contra os Estados Unidos, né? O Brasil tem tido dificuldades nos jogos contra as americanas. Para você, você tá ansioso por esse confronto, você acha que o Brasil dá para ganhar esse jogo? Com certeza, acho que a gente estuda para isso, treina para isso, vai ser um confronto muito difícil, só que a gente precisa focar no nosso jogo, na nossa consistência, e consequentemente o resultado é tudo fruto daquilo que a gente fez na quadra. Tá ótimo, obrigado, tá aqui. Valeu. Roberto, queria que você falasse um pouco do carinho do torcedor, né? Porque tivemos uma quinta-feira à tarde, o Maracanãzinho lotado, todo mundo fazendo uma festa incrível. Gostaria que você falasse um pouquinho da energia que o torcedor faz com vocês nessa pré-Olimpíada, podemos dizer assim, tão importante, né? Jogar no Brasil é isso, né? O calor, a torcida, o povo que ama voleibol. E foi o que você falou, hoje era um jogo que a gente achou que não ia estar tão cheio pelo horário, e eles estavam aqui e chamando torcida e gritando o tempo inteiro. É muito bom jogar assim, a gente fica muito feliz quando tem etapa no Brasil. Isso aí. Então o jogo de amanhã tem um adversário complicadíssimo, né? Que é os Estados Unidos. Vocês têm tido dificuldades nos últimos jogos contra elas. Então, qual é agora assim, o objetivo de vocês chegar amanhã e tentar vencer? Qual é a preparação que vocês têm que fazer para a sua opinião, para poder chegar aqui e vencer amanhã? Exatamente, é um time sempre muito difícil de ser batido e elas rodam muitas jogadoras, o nível continua muito alto, a gente sabe que não é fácil. Então, bom que hoje o jogo foi cedo, dá tempo de descansar, estudar bastante e vir com uma outra mentalidade amanhã. A gente sabe que é um jogo mais parecido com o asiático, um jogo muito rápido também, porém jogadoras mais altas. Então
vai ser fácil, mas a gente está vindo para ganhar esse jogo. Obrigado, tá? Obrigada. Valeu. Essa energia, uma ajudando a outra. É isso. Pra finalizar, que você falasse um pouquinho do jogo de amanhã, né? Eu vi você falando. Mordido para os Estados Unidos, a gente quer uma vitória em cima dela. Você acha que temos condições de chegar amanhã e vencer eles? Sim, nós já temos 2 jogos importantíssimos, tem a Sérvia também. Claro. Mas eu acho que o grande desafio da semana, sem dúvida nenhuma, é o jogo dos Estados Unidos. A gente já conversou até antes do jogo da Coreia, acabar o jogo, fazer uma boa partida hoje, buscando a nossa evolução, porque exatamente a gente tem um jogo muito difícil. Então já tentamos trabalhar essa agressividade, essa contundência de realmente chegar, sacar o nosso bloqueio de defesa, armar muito bem o nosso side-out, armar muito bem o nosso contra-ataque. Já vamos pro hotel agora, estudar Estados Unidos e China, entender como a equipe dos Estados Unidos está jogando, mas mais importante do que isso é a nossa atitude, a nossa mentalidade vencedora. A gente realmente quer fazer uma história diferente. A gente vem de um histórico de jogos muito ruins contra a equipe delas, mas agora é um novo ano, o 3º ano do ciclo. Eu sinto a equipe muito mais madura. Nós estamos preparadas, sim, para brigar pelo título, para brigar contra as grandes seleções. É isso que a gente quer mostrar amanhã. A gente vai vir com tudo, a gente quer bater sim de frente a equipe americana. A gente respeita muito elas, exatamente por isso que a gente está fazendo um trabalho incrível em todos os pilares, né? Preparação física, preparação mental, preparação tática. E é isso que a gente quer amanhã. Vir com tudo, trazer a torcida brasileira junto com a gente, colocar pressão amanhã e buscar essa vitória. Pra finalizar, você puxou o gancho. Torcida brasileira, que festa hoje aqui na quinta-feira, 2 da tarde, ginásio completamente lotado. Como é que é pra você, cara, essa sensação assim de ver o torcedor apoiando vocês de início ao fim? Olha, foi muito emocionante. Eu vou ser muito sincera que eu não esperava que no dia de semana, 2 horas da tarde, realmente as pessoas compareceriam, fariam tanto barulho. E cada vez mais o tempo é passando, chegando mais gente, ginásio cheio. É isso que a gente precisa. Isso dá um gás muito grande pra gente. A gente realmente sente a torcida dentro de quadra contra a gente. Os momentos bons, mas principalmente os momentos de dificuldade. É isso que a gente espera. Ginásio lotado amanhã pra essa partida com os Estados Unidos. Tá ótimo. Obrigadão, Gabi. Valeu, gente. Valeu. Obrigada. Bom, agradecemos imensamente ao nosso comentarista do Rio de Janeiro, integrante da equipe do Conect Sport, Gabriel Sanches, pelas grandes entrevistas. Gabriel Sanches sempre fazendo um grande trabalho, seja no Conect Sport ou seja no portal Surto Olímpico, um jornalista de qualidade aí, fazendo uma excelente matéria aqui no nosso Conect Sport. Muito obrigado, Gabriel, por ceder aí as entrevistas ao nosso programa. Bom, vamos dar seguimento ao Conect Sport agora para falarmos sobre a 5ª rodada da Copa Sul-Americana no nosso programa, destacando os resultados da semana, onde na La Bombonera o Boca Juniors empatou com Fortaleza por 1-1 e destaque também para o Cuiabá, que empatou com o Deportivo Garcilaso por 1-1. Destaque para a Universidade César Valerro, que empatou com o Always Red da Bolívia por 2-2, e o Racing, que venceu o Coquimbo Unido por 3-0. Cruzeiro venceu a equipe do União La Calera por 1-0, e destaque também para a vitória do Bragantino diante do Esportivo Luquene fora de casa por 3-2. A Universidade Católica ficou no empate com a Aliança por 0-0. Seguindo os resultados, destacando a vitória do Racing diante do Nacional do Paraguai, o Racing do Uruguai que venceu o Nacional do Paraguai por 2-1, o Defensa e Justiça que empatou com o Nacional de Medellín por 1-1, e destaque para o Esportivo Ameliano que venceu o Raio Zuliano por 1-0, essa partida aí do grupo do Atlético Paranaense. O Corinthians goleou o Argentino Júnior da Neoquímica Arena por 4-0 e o Nacional de Potosí venceu o Esportivo Trindense por 2-1. Destaque para a vitória do Danúbio diante da equipe do Atlético Paranaense por 2-1 e o Belgrano que venceu o Real Tamayapo por 1-0. Destaque também para a goleada do Lanús da Argentina diante do Metropolitanos da Venezuela por 5-0. Vamos começar aí falando agora dos grupos, é verdade, temos os grupos a destacar. No grupo A, a liderança é composta do Always Red com 11 pontos e na segunda colocação vem o Independente Medellín com 10 pontos. Pelo grupo B, liderança Universidade Católica com 11 pontos e segunda colocação Cruzeiro com 9 pontos. Grupo C, liderança do Belgrano com 9 pontos e na segunda colocação vem o Delfim com 5 pontos. Pelo grupo D, Fortaleza, líder do grupo com 10 pontos, seguido do Boca na segunda colocação com 8 pontos. Pelo grupo E, a liderança do Atlético Paranaense com 12 pontos e na segunda colocação vem o Esportivo Ameliano com 10 pontos. Grupo F, o Racing do Uruguai é líder com 11 pontos, seguido do Corinthians na segunda colocação com 10 pontos. Pelo grupo G, o Lanús é o líder após o final da rodada com 13 pontos e na segunda colocação vem o Cuiabá com 9 pontos. E pelo grupo H, destaque para a liderança do Racing com 12 pontos e também com 12 pontos a segunda colocação Red Bull Bragantino, mas por critério de desempates, o Racing da Argentina é o líder até o momento do grupo H.
Dando seguimento às nossas análises, vamos destacar aqui, o Daniel, que o Atlético Paranaense, com um time alternativo, perdeu 100% de aproveitamentos dentro da competição, ao perder para o Danúbio por 2-1. É isso, o time do Atlético Paranaense já não tinha mais tantas pretensões na Copa Sul-Americana, já estava classificado, estava em primeiro lugar no grupo E com 12 pontos, então foi a campo com o time em reserva e acabou perdendo para o Danúbio do Uruguai com gols de Hauermann e Fernandes. Depois o Atlético Paranaense até diminuiu com o Diorio, mas foi tarde demais. A equipe do Atlético Paranaense, a gente estava transmitindo aqui, não estava muito afim de jogo, estava bastante desinteressada, eu achei, mas está classificada. Então, acho que essa vitória foi apenas um acidente de percurso. Agora, o que não pode é continuar jogando mal desse jeito, porque assim a torcida pode acabar ficando impaciente, então tem que ter um certo cuidado. Bom, Daniel, dando seguimento às nossas análises, vamos falar da partida do Fortaleza, que enfrentando o Boca em La Bombonera, empatou aí pelo placar de 1-1. Foi um ótimo resultado para a equipe do Fortaleza. A equipe do Fortaleza permanece em primeiro lugar no grupo D, agora com 10 pontos. Sobre o jogo, a equipe do Boca Juniors acabou abrindo o placar com Cavani. Tem que ter cuidado com ele, jogador extremamente diferenciado, matador, craque de bola. E no finzinho, o Fortaleza acabou empatando com Kevin. Foi um resultado sensacional. Jogou diante de uma equipe com jogadores até que habilidosos, como por exemplo o Merentiel, ex-jogador do Palmeiras, jogador bastante rápido, que dá muito trabalho na marcação. Mas é isso, parabéns à equipe de Fortaleza. Para mim foi um empate com gosto de vitória, porque jogar lá em La Bombonera não é nada fácil. Bom, Daniel, vamos destacar agora o Cuiabá, que empatou com o Deportivo Garcilaso em casa também por 1-1. Olha, foi um jogo muito chato, com poucas chances. Cuiabá realmente não vive um bom momento até aqui, está mal no Campeonato Brasileiro, ainda não pontuou, e agora empatou em casa com o Garcilaso. Cuiabá acabou marcando com o Fernando Sobral e o Garcilaso empatou com o Eristes. Com esse resultado, o Cuiabá está em segundo lugar, agora com 9 pontos, e o Garcilaso em terceiro com 5. Bom resultado até para a equipe do Cuiabá. Ainda bem que a fase de grupos está acabando, porque pelo momento atual que o time vive, era capaz de ficar de fora até dos playoffs. É isso. Bom, e agora destacando o Cruzeiro sobre o comando de Fernando Seabra, que até aqui vai botando o Cruzeiro nos trilhos. O Cruzeiro venceu o União La Calera no estádio Independência por 1-0, gol de Matheus Pereira. O time do Cruzeiro não fez um jogo brilhante. Esperava até mais, porque o time do União La Calera é uma equipe bastante limitada. O importante é que venceu. Agora está em segundo lugar no grupo B com 9 pontos. Venceu com o gol dele, Matheus Pereira, sempre decisivo. Sempre decisivo. Acabou marcando contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Dessa vez marcou de novo. E ele acaba sendo uma dependência, né? O time do Cruzeiro eu vejo que está bastante dependente dele. O problema é o seguinte: e quando ele não estiver em campo? E quando ele se machucar? O que o Cruzeiro vai fazer? Portanto, vejo que o Cruzeiro precisa de novos reforços para a temporada. Bom, e agora temos que falar do Bragantino para encerrarmos o nosso giro de análise da Copa Sul-Americana, que fora de casa venceu o Sportivo Luqueno num jogo movimentado por 3-2. Rapaz, o que o Bragantino sofreu nesse jogo foi brincadeira, hein? Destaque para Elinho, que marcou 2 vezes. O Bragantino acabou marcando o terceiro gol com o Lincoln. O Sportivo Luquenho acabou marcando com Rodon e Luque Zomon. E dessa forma, o Bragantino está em segundo lugar com 9 pontos. A equipe do Deportivo Luquenho não luta para mais nada, não tem mais chance nem de ficar em terceiro, para vocês terem ideia. Ele está em quarto lugar com 1 ponto. O Bragantino está em segundo lugar, empatado com o Racing, com 9 pontos.
Só que a diferença é o saldo de gols, que está 9 para o Racing contra 5 do Bragantino. É isso aí, esses são os meus destaques. Bom, é isso aí, grandes análises do nosso comentarista Daniel Godoy, passando a limpo tudo que ocorreu pela Copa Sul-Americana. Vamos dar uma pausa no futebol para destacarmos aí o nosso giro de notícias do esporte. Gustavo, pode colocar o ilustre aí pra gente, para trazermos aqui algumas notícias pertinentes aí nessa semana do mundo esportivo. Vamos começar falando da SAF do Vasco. A quarta vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou na noite dessa quarta-feira o pedido do Vasco e retirou o controle da SAF das mãos da 777 Partners. A decisão em caráter liminar é assinada pelo juiz Paulo Assed Estefan. E vamos falar agora da CBF, que haverá um conselho técnico extraordinário no dia 27 de maio para debater as consequências da mudança de possíveis alternativas do novo calendário. E a CBF reiterou através de ofício a convocação dos presidentes dos clubes da Série A, do Campeonato Brasileiro e das respectivas federações estaduais. Entre os principais tópicos a ser abordados na reunião está o calendário, que vai estar estrangulado com o Mundial de Clubes 2025, a eventual extensão do calendário do Brasileirão e a necessidade de mudança de férias dos jogadores, a rediscussão com os donos dos direitos de transmissão da competição. Vamos falar agora do patinador acusado de abuso. A Centro dos Estados Unidos para o Esporte Seguro, a Safe Sports, anunciou nesta quarta-feira que Brandon Curry está banido de qualquer atividade esportiva no país. O astro da patinação artística, o australiano de 29 anos, que teve 3 participações nas Olimpíadas de Inverno, foi punido por abuso sexual a um adolescente. Ele afirma ser inocente e pretende recorrer da decisão da Safe Sport. E pela CBDA, diante das enchentes no Rio Grande do Sul, a equipe do Grêmio Náutico União formalizou um pedido para cancelar ou adiar a etapa de Fortaleza das Águas Abertas no início de junho. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos até o momento negou o pedido. E vamos destacar aqui para vocês que nos acompanham a foto do Gabigol com a camisa do Corinthians. O atacante Gabigol do Flamengo teve a imagem vazada em que aparece tomando uma cerveja com a camisa do Corinthians. A foto foi tirada nesta quinta-feira na casa do atleta. Isso gerou uma repercussão que daqui a pouco a gente vai comentar aqui com o Daniel, para saber o posicionamento dele, do que ele achou. E principalmente após isso, o Gabigol foi multado e não terá mais a camisa 10 do Flamengo. E seguindo agora, para vocês que nos acompanham, falando do caso de racismo. Infelizmente tivemos mais um caso de racismo na Libertadores. A saída dos torcedores do Botafogo no Estádio Monumental em Lima, palco da vitória por 1-0 sobre o Universitário pela fase de grupos da Conmebol Libertadores, foi marcada por atos racistas. Cerca de 10 torcedores da equipe do peruana fizeram gestos imitando um macaco em direção ao setor dos botafoguenses. Destacando agora a preparação do Internacional. No último programa, divulgamos que o Grêmio irá treinar no CT do Corinthians e irá mandar jogos no Couto Pereira. O Internacional definiu a nova sede dos treinos e fará a intertemporada em um resort em Itu, no interior de São Paulo. O período de trabalho será de 20 dias, como o clube informou em vídeo publicado nas redes sociais. Porém, o Internacional não decidiu até o momento onde será o seu novo mando de campo. Pelo vôlei, o Maracanãzinho foi palco de mais uma vitória do Brasil na primeira janela da Liga das Nações Femininas de Vôlei. Nesta quinta-feira, as comandadas do técnico Zé Roberto Guimarães venceram a Coreia do Sul pelo placar de 3-0, com parciais de 25-15, 25-19 e 25-17. Destacando agora o Romário, o retorno do baixinho ao futebol profissional está cada vez mais próximo. Amanhã, no sábado, a América vai fazer sua primeira partida na Série A2 contra o Petrópolis e o atacante, que é presidente do clube, promete que estará em campo por alguns minutos. No surf, Sofia Medina e Jadson André serão as grandes novidades do início do Grand Tour 2024 nesta quinta-feira. A organização da competição divulgou que os dois surfistas foram convidados para a etapa inaugural, que acontece de 28 de maio até dia 3 de junho em Porto de Galinhas, no Pernambuco. O evento distribui cerca de 400 mil em premiações. Agora falando sobre o mundo da Fórmula 1, homenagem a Ayrton Senna nos 30 anos de sua morte. Ayrton Senna, o ídolo brasileiro, foi homenageado e mais uma vez na Fórmula 1. Nesta quinta-feira, Sebastian Vettel, tetracampeão mundial da categoria, convidou diversos pilotos, entre eles Lewis Hamilton e Max Verstappen, além de Fernando Alonso, para uma caminhada no autódromo Enzo Dino Ferrari, em Imola, palco do GP de Emiliana-Romagna, nesse final de semana. E destacando aqui para vocês que nos acompanham, saiu a convocação da seleção holandesa para a Eurocopa, e temos aqui destacando alguns nomes para vocês da convocação.
Goleiros Justin Below, do Feyenoord, o Mark Flecken, do Brentford, e o Verbruggen, do Brighton. Destacando também o Oligic, do Sparta Rotterdam, e os defensores Nathan Ake, do Manchester City, Dalen Blind, do Girona, Virgil van Dijk, do Liverpool, Denzel Dumfries, da Inter de Milão, Jeremy Frimpong, do Bayer Leverkusen, o Getruida, do Feyenoord, e o Mats de Ligt, do Bayern de Munique. O Ian Madsen, do Borussia Dortmund, Mick van der Heijn, do Tottenham, e Stefan de Vrij, da Inter de Milão. Meio-campistas, Ryan Gravenberg, do Liverpool, Frank de Jong, Barcelona, o Kupeners, da Atalanta, e o Reinders, do Milan. Destaque também para Martin de Roon, da Atalanta, e o Schouten, do PSV. Além de Javi Simons, do RB Leipzig, do Tinder, do Feyenoord, e do Verman, do PSG. Além disso, vale destacar o Wijnaldum, do Al-Ettifaq. Atacantes, Steven Bergwijn, do Ajax, o Bradley, do Ajax também, e o Memphis Depay, do Atlético de Madrid. Cody Gakpo, do Liverpool, o Malen, do Borussia Dortmund, e o Evergurst, do Hoffenheim, complementam a escalação da seleção holandesa. Pela França, também destaque para a seleção francesa que foi convocada para a Eurocopa. Temos que destacar goleiros Areola, do West Ham, o Mainan, do Milan, e o Samba, do Lens. Defensores Condé, Barcelona, o Klaus, do Olympique de Marseille, Pavard, da Inter de Milão, Konaté, do Liverpool, o Pamecano, do Manchester United, do Bayern de Munique, Saliba, do Arsenal, Theo Hernandes, do Milan, e Mendy, do Real Madrid. Meio-campistas, Camavinga, Real Madrid, Youssouf Fofana, do Mônaco, Kanté, do Al-Ittihad, Rabiot, Juventus, Zaire Emery, PSG, Tchouaméni, Real Madrid, e Griezmann, Atlético de Madrid. Atacantes, Dembélé, PSG, Giroud, Los Angeles FC, Kolo Muani, PSG, Mbappé, PSG, Marcus Thuram, Inter de Milão, e Coman, Bayern de Munique. Além do Barcola, que também representa o PSG. E agora sim, a decisão que mais o Brasil esperava aconteceu nessa madrugada nas Filipinas, na Tailândia, porque o Brasil será, em Bangkok, na Tailândia, perdão. O Brasil será sede da Copa do Mundo de 2027. A Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizada no Brasil. A candidatura brasileira superou a europeia formada pelos grupos Holanda, Alemanha e Bélgica por 119 votos contra 78 durante o Congresso da FIFA realizado em Bangkok, na Tailândia, nesta sexta-feira. A 10ª edição da principal competição de seleções do futebol feminino será a primeira disputada na América do Sul. Por ser anfitrião da competição, o Brasil já está naturalmente classificado. Bom, vamos seguir agora o nosso Connect Sport, trazendo para vocês aí a análise e o ponto de vista do Daniel Godoy, porque não temos que deixar de falar sobre... Antes, só vamos falar aqui a convocação da seleção brasileira Sub-20. Vale destacar aí que saiu agora com as convocações de Felipe Longo, do Corinthians, Otávio, do Cruzeiro, e Robert Assunção, do Atlético Mineiro. Então, o que eu estou falando aqui agora, laterais temos JP Sherman, do Santos, o Leonardo Derek, do Atlético Paranaense, Pedro Lima, do Sport, e o Souza, do Santos. Zagueiros, Iago, Flamengo, Jair Santos, Kaique, Fluminense, e Vitor Reis, Palmeiras. Meio-campistas, Breno Bidon, Corinthians, João Costa, Roma, da Itália, João Pedro, JP, do Vasco, Lohan, Flamengo, Luiz Guilherme, Palmeiras, e o Ryan Lucas, do Flamengo. Atacantes, temos o Alisson Santana, Atlético Mineiro, David Washington, Chelsea, Estevão, Palmeiras, Pedrinho, Zenit, da Rússia, Robert, Cruzeiro, e Wesley, do Corinthians. Bom, essa é a convocação da nossa seleção brasileira Sub-20. Agora sim, encerrando o nosso giro de notícias, para destacarmos aí, Daniel, o que você acha dessa polêmica que gerou em torno do Gabigol? A assessoria dele veio a público dizendo que, de certa maneira, a foto é uma montagem, mas ao que tudo indica, não pegou bem nos lados da Gávea, e o Gabigol acabou sendo punido por essa foto. Como torcedor, o que mais me incomoda não foi nem o fato de ele utilizar a camisa do Corinthians em um evento fechado com os amigos, não foi nem isso. Foi ele não admitir, cara. Era só qual o problema de confessar e pedir desculpas. Pelo amor de Deus. Além disso, ele vai continuar sim sendo ídolo do Flamengo, porque o que ele fez não se apagará. Fez os gols do título contra o River Plate em 2019, fez também contra o Atlético Paranaense em 2022, os gols do título da Libertadores. Eu realmente comemorei bastante ambos, não vou ser hipócrita aqui, Gabigol é meu ídolo, mas eu acho que o ciclo dele no Flamengo já chegou ao fim. Ele está mal desde a temporada passada, esse ano foi incluído no doping,
Tudo bem, foi absolvido depois, só que eu acho que faltou inteligência da parte dele. Dessa vez, vestiu a camisa do Corinthians, mas eu vou sincero, tá? Olha a camisa bonita. Essa camisa isso, bonita, eu vou adquirir ela. Isso tem que admitir. Diz ele que ganhou a camisa no sábado, após a vitória diante do Corinthians por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. Ele utilizou ontem. Esse cara que está do lado dele aí é roupeiro do Flamengo. Era um evento com funcionários do Flamengo. Diz ele que estavam comemorando a vitória e hoje ele acabou sendo punido. Ele não vai mais utilizar a camisa 10, nem no Campeonato Brasileiro, nem na Copa do Brasil. Competições em que a mudança de número ainda é possível, diferente da Libertadores. Mas mesmo assim, eu não acho que ele deveria tomar a 9 do Pedro. Vai ser uma injustiça tremenda se isso acontecer. Eu daria para ele a 19 ou a 24, mas a 9 ele não deve usar. A 9 ele não deve usar. E olha, sinceramente também, depois que ele passou a utilizar a camisa 10, o futebol dele sumiu. E como eu disse, meu 10 veste a 18, a camisa 10 quem merece usar seria o Nico de la Cruz, ou então o De Arrascaeta, mas infelizmente parece que ele não quer. Voltando a falar sobre o Gabigol recebeu uma multa de 10% do salário, ganha 1,5 milhão, então vai ter que pagar 150 mil reais. Para ele isso não é nada. Não vai poder utilizar a camisa 10. E já vou antecipar aqui uma notícia minha do mercado da bola, que o Flamengo, com este episódio, não pretende mais renovar o contrato com ele. A partir de mês que vem, ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. E aí, torcedor, vocês queriam o Gabigol no seu time? Fica a pergunta por aí. Você queria o Gabigol no seu time? Seria bem-vindo, né? E eu já faço essa pergunta para você, Daniel. Será que talvez o ciclo do Gabigol no Flamengo não está acontecendo a mesma coisa do que o Cássio no Corinthians? Vale ressaltar que vamos citar isso daqui a pouco no mercado da bola, mas o Cássio já deixou o Corinthians, inclusive o Corinthians já divulgou aí um vídeo de despedida do Cássio. Eu queria saber se você também não acha que está chegando o fim do ciclo do Gabigol com a camisa do Flamengo. Olha, eu já falei, acho que Gabigol no Flamengo já deu pelo que ele vem produzindo nessa temporada. Eu não renovaria o contrato com ele, até agora ele não mostrou merecer. E além disso, ele pedia aumento de salário jogando essa bolinha. Sinceramente, Gabigol, o físico dele tá parecido com o meu, tá? Tá parecido com o meu. E não vem jogando absolutamente nada desde o começo da temporada. Então, pode ir para onde quiser. Pode ir pro Corinthians, pode ir pro Palmeiras, pode voltar pro Santos, pode ir pra Arábia. É meu ídolo? É meu ídolo. Mas ciclos encerram. Assim como também encerrou o ciclo do Cássio. Vou aproveitar aqui, como eu mesmo disse, Cássio é um dos maiores ídolos do Corinthians, mas já deu também. Ele quer enfrentar novos ares. E acredito que pode cair sim como uma luva no Cruzeiro. Bom, Daniel, vamos dar seguimento então ao Connect Sport para destacarmos aqui a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, que já teve partida acontecendo nesse início de rodada, e vamos passar os resultados e os confrontos desse final de semana. Tivemos aí na abertura da rodada o Botafogo vencendo o Avaí Kinderman por 3-1. Teremos os jogos entre Santos e Cruzeiro, Corinthians e Real Brasília, destacando também a Ferroviária e o América Mineiro, e também o Fluminense enfrentando o Palmeiras. Destaque também para a partida entre São Paulo e Flamengo. Os confrontos entre Atlético Mineiro e Grêmio e Inter e Bragantino foram adiados por conta das catástrofes que vêm acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Aqui os confrontos, falar aqui sobre 3 confrontos. Primeiro sobre o Corinthians. O Corinthians, líder absoluto, está em primeiro lugar com 20 pontos, enfrenta a equipe do Real Brasília, que está em 9º com 13, sonhando com uma classificação para as quartas de final. Olha, com todo respeito, Real Brasília, Corinthians no feminino é de outro patamar. Talvez, se não, é um dos melhores times do mundo. Corinthians no feminino, ano passado ganhou tudo e este ano já está na liderança do campeonato com 6 pontos de vantagem em relação
ao Palmeiras, segundo colocado com 22, que enfrenta a equipe do Fluminense. E o Fluminense precisa tomar cuidado, porque está em 11º lugar com 11 pontos e precisa somar pontos, precisa de vitórias para não ser rebaixado. E para fechar, teremos um jogo extremamente interessante, São Paulo e Flamengo. São Paulo está em 4º lugar com 17 pontos e o Flamengo está em 5º com a mesma pontuação. O que separa ambas as equipes é o saldo de gols. O São Paulo possui 14 e a equipe rubro-negra tem 9. Então vai ser um jogaço de bola. Olha, até eu, que não sou um grande entusiasta do futebol feminino, como o Gustavo, o Johnny, vou parar para assistir. Porque vai ser um jogão. São duas equipes com muita qualidade. Já estamos chegando nos momentos finais dessa primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. Vale destacar que são 15 rodadas, depois vem a fase de mata-mata e o campeonato nesse momento já vai afunilando e ficando equilibrado. Bom, vamos dar seguimento ao Conecta Esporte, porque a gente tanto noticiou sobre isso desde lá da semana passada, com tudo que vem acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Mostramos aqui, através das notícias do esporte, os documentos que foram protocolados à CBF pedindo a paralisação do Campeonato Brasileiro. Pois bem, na quarta-feira, o campeonato foi paralisado. O Edinaldo Rodrigues anunciou aí a paralisação das rodadas 7 e 8 da competição. O campeonato só deve retomar na rodada 9 a partir do dia 1º de junho. E eu queria saber de você, Daniel, foi a favor, gostou dessa decisão? Paralisação até aqui do Campeonato Brasileiro nas rodadas 7 e 8. No começo, eu ficava com o pé atrás em relação a calendário. Eu estava com um certo medo de o campeonato postergar para janeiro. Agora, os clubes venceram a queda de braço. 15 times foram a favor, 5 times foram contra. E a paralisação, sim, foi justa, porque tanto o Grêmio, quanto o Internacional, quanto o Juventude estão sem condições de disputar campeonato. Não vai ter isonomia. A temporada para essas equipes, com todo respeito, já acabou. Não acho que vão conseguir fazer as competições de maneira competitiva, porque os jogadores pararam de treinar. Além disso, tem a questão da pré-temporada, vão ter que pegar ritmo de jogo novamente, e isso requer muito tempo. Fora ainda que jogaram longe de seus torcedores, tanto o Grêmio quanto o Inter. Os estádios, tanto também o Beira-Rio quanto a Arena do Grêmio, vai demorar alguns meses para se recuperar. Portanto, vai levar um certo tempo para que as condições voltem ao normal. Estão, inclusive, cogitando não rebaixar as equipes. Eu, particularmente, sou a favor dessa decisão. Agora, será que os times aceitariam não serem rebaixados? Eu, particularmente, não sei. Mas a CBF também deveria ter paralisado a Copa do Brasil. Isso que eu achei incoerente. Porque como fica a situação do Grêmio, quanto fica a situação do Inter, do Ipiranga, do Brasil de Pelotas, vão continuar jogando a Copa do Brasil. Enquanto isso, o Campeonato Brasileiro continua. Não, está parado por 2 semanas. Foi justo a paralisação, mas deveria parar a Copa do Brasil também. Esse Edinaldo Rodrigues é realmente incoerente. Olha, nos últimos anos, a CBF já teve presidentes péssimos, tá? Muito ruins. Um que já foi preso, outro que não poderia sair do Brasil. Agora, eu acho esse Edinaldo Rodrigues o pior de todos. O Daniel, frisando muito bem isso, o Gustavo aqui na técnica lembrou. Isso serve na questão de rebaixamento com todo respeito à instituição, ao clube, mas é óbvio que se pararmos para analisar, Inter e Grêmio estão acima e o Juventude tem um elenco mais limitado. A tendência é brigar por um campeonato de permanência. Então isso seria bem interessante essa questão, principalmente analisando a questão do Juventude nesse momento. Acredito que estou com você, acho que assim, não vamos falar de solidariedade, que o campeonato foi paralisado por solidariedade ao estado do Rio Grande do Sul, não. O Edinaldo Rodrigues, ele não queria, ao que tudo indica, a paralisação da competição. Ele já tinha deixado claro no congresso que estava acontecendo na Tailândia, em entrevista ele disse que ia alertar os clubes por questões de calendário, por questões de direito de transmissão. Esse congresso que foi marcado já para o dia 27, talvez era para arrastar mais essa decisão de não tentar paralisar o Campeonato Brasileiro.
Brasileiro, mas foi nessa questão também de democracia. Os clubes levantaram a questão de paralisação, 15 clubes se manifestaram aí contando os 20 clubes da Série A, então foi paralisado. Acho que por uma questão de igualdade, analisando questão técnica, tática e psicológica para ambos os clubes, é um tempo favorável para Inter e Grêmio poder se reerguer, também o Juventude na questão de ter tempo de treino, se preparar mais para as competições, mas acho que a paralisação ela é válida. Poderia ter sido feito antes da minha concepção, mas acho que nesse momento foi realmente a decisão certa a ser tomada. Fala aí, Gustavo. A Libertadores e Copa Sul-Americana, a Conmebol segue conversando com os clubes e deve remarcar do mesmo jeito. Não vai paralisar, mas vai remarcar aí, tanto de Inter quanto de Grêmio, que já tem jogo agora, né? No final do mês, o Grêmio vai enfrentar o Huachipato e o Inter vai ao Tamayapo. Então, os jogos já estão remarcados aí. Pode prosseguir, Daniel. É isso, e os jogadores também estão sem clima, sabe, para jogar, sem psicológico. O Nenê, que costuma ser um jogador bastante resenha, ele está bastante abalado com tudo que aconteceu, embora Caxias do Sul parece que o estrago feito tenha sido menor. Alguns jogadores, como por exemplo, Thiago Maia, Maurício, Borré, ajudaram a socorrer pessoas, ajudaram a socorrer animais, assim como também, por exemplo, o goleiro Kaique do Grêmio. Então é questão de solidariedade, de humanidade também. E a paralisação foi justa. Agora, se postergar por muito tempo, acredito que os times vão acabar sendo prejudicados e é bem possível que o campeonato prorrogue para janeiro e aí iria acabar prejudicando os estaduais. E acho que as federações do futebol nacional não vão querer que isso aconteça. Mas os campeonatos estaduais tem a questão também, que tudo bem que aperta o calendário, mas tem clubes também que necessitam do campeonato estadual também, né? Então acaba tendo, de certa maneira, a questão... A Copinha eu não vejo que é a questão menos a de se preocupar nesse momento, mas os campeonatos estaduais, muito clube de menor expressão tem somente o campeonato estaduais, né? E a tendência é que o Campeonato Brasileiro desse ano, vamos ver no Congresso Técnico como que vai ficar aí essa questão a ser resolvidas. Bom, vamos dar seguimento aqui ao Conecta Esporte, trazendo o nosso giro de notícias no mercado da bola dessa sexta-feira. Vamos iniciar o nosso giro de notícias falando com a nação corintiana. Meus amigos, chega ao fim a passagem do Cássio Ramos com o Corinthians. Cássio e Corinthians chegam a um acordo por rescisão de contrato. Goleiro de 36 anos que já teve a sua despedida feita. Corinthians divulgou agora há pouco um vídeo em suas redes sociais na despedida do goleiro Cássio. Goleiro com 702 partidas, 32 pênaltis defendidos e 9 títulos conquistados. Deixa a equipe corintiana para assinar com o Cruzeiro contrato válido de 3 temporadas. Atlético Mineiro tem interesse e estuda um possível retorno do zagueiro Júnior Alonso no meio da temporada. O zagueiro está atuando pelo Krasnodar da Rússia. Van Persie é anunciado como novo treinador da equipe do Heerenveen da Holanda para a próxima temporada. O Al-Qadisiyah da Arábia Saudita tem interesse no treinador José Mourinho. E destacando que o Borussia Dortmund segue interessado na contratação de Jude Bellingham do Sunderland, em mão de Jude Bellingham. E segundo o portal UOL, o Palmeiras estaria disposto a ouvir propostas pelo atacante Rony. E segundo o portal Gazeta dello Sport, o Milan tem interesse na contratação do lateral Emerson Royal do Tottenham. O clube rossoneiro estaria disposto a investir o valor de 50 milhões de euros, cerca de 277 milhões de reais, pelo atleta brasileiro. Dando seguimento às nossas notícias com Daniel Godoy. Maximiliano Allegri deixará a Juventus ao fim da temporada e o treinador ficará livre no mercado. A Atlético Paranaense negocia a contratação do zagueiro uruguaio Maxi Falcón, do Colo-Colo, em definitivo. O Furacão pode pagar cerca de 800 mil dólares, cerca de 4 milhões de reais, pelo jogador de 27 anos. Thiago Alcântara deixará o Liverpool após o fim da temporada. O meio-campista ficará livre no mercado e já teve sondagens de Flamengo e Palmeiras. E para fechar, como eu mesmo já comentei aqui, Flamengo decide que não tentará renovar o contrato de Gabigol, que se encerra ao fim deste ano.
ou seja, o centroavante de 27 anos poderá assinar pré-contrato a partir de julho. Episódio de Gabigol com a camisa do Corinthians desgastou demais a sua relação com a diretoria, segundo os jornalistas Vene Casagrande e Juan No Carneiro. Essas são as minhas notícias de hoje. Seguindo com o Connect Sport dessa sexta-feira, abordando para vocês agora o final de semana do futebol internacional. Os principais campeonatos europeus já chegando ao fim e destacando para vocês a rodada dos principais campeonatos nesse final de semana. Pela 38ª rodada da Premier League, destaque para o Liverpool, que enfrenta a equipe do Wolverhampton. Teremos também o Sheffield United enfrentando o Tottenham e destaque também para o Brighton, que enfrenta o Manchester United. O Arsenal mede forças contra o Manchester City e teremos o Chelsea enfrentando o Bournemouth. Na briga direta pelo título da Premier League, temos Manchester City e Chelsea. Na Série A do campeonato italiano, já tudo resolvido com a Inter campeã, o Torino enfrenta a equipe do Milan, 37ª rodada, a Inter de Milão mede forças contra a Lazio e a Roma enfrenta o Genoa. Destaque também para o Bolonha enfrentando a Juventus. Pela La Liga também tudo decidido com o título do Real Madrid, 37ª rodada, o Barcelona enfrenta a equipe do Rayo Vallecano, o Atlético de Madrid enfrenta o Osasuna e o Villarreal mede forças contra o Real Madrid. Bundesliga, 34ª rodada, também já decidido com o título do Bayer Leverkusen, o Hoffenheim mede forças com o Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen, que tenta encerrar e conquistar o campeonato de maneira invicta, enfrenta o Augsburg e o Borussia Dortmund enfrentando o Darmstadt. Pela Ligue 1, também última rodada, 34ª rodada, o PSG já campeão enfrenta o time do Mendes. E pela Liga de Portugal, 34ª rodada, título já validado para o Sporting. O Sporting enfrenta o Chaves, o Braga enfrenta o Porto e o Rio Ave mede forças contra o Benfica, Daniel. Vou falar sobre Campeonato Espanhol, sobre a partida entre Barcelona e Rayo Vallecano. Talvez esse seja o último jogo do comando técnico de Xavi Hernández, ele que deve estar de saída do Barça após o fim da temporada, que será neste domingo. E Barcelona enfrenta a equipe do Rayo Vallecano. É jogo para cumprir tabela, porque o Barcelona já está em segundo lugar com 79 pontos, Real Madrid já é campeão, o Rayo Vallecano está em 15º com 38, não tem mais risco de cair. É um jogo que pouco importa. Assim como também Villarreal e Real Madrid. Só que Real Madrid, bora jogar bola, pelo amor de Deus. Eu quero muito chegar à marca de 96 pontos. Real Madrid enfrenta o Villarreal, que terminou em 8º lugar com 51 pontos. Sobre o campeonato italiano, teremos Torino e Milan. O Milan, que garantiu já a segunda colocação no campeonato, terminou em segundo com 74. Vai ter que se reforçar para a próxima temporada, porque não contará com o Giroud, que deve ir para a MLS. E o Milan enfrenta a equipe do Torino, que está em nono com 50. A campeã, a Inter de Milão, com 92 pontos, campanha sensacional, enfrenta a Lazio, 7ª colocada com 59. É outro jogo para cumprir tabela. E aqui temos um jogo que vai valer a 3ª colocação, entre Bolonha e Juventus. O Bolonha se classificou para a Champions League após 59 anos. Parabéns para o técnico brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta, que fez realmente um trabalho sensacional até aqui. Enfrenta a equipe da Juventus. Ambos os times estão com 67 pontos. Entretanto, o Bolonha possui saldo de gols de 29 e a Juventus de 24. Ou seja, quem vencer ficará em terceiro e quem perder ficará em quarto. E para fechar, eu vou comentar sobre o campeonato inglês. Isso sim é o que mais nos interessa aqui hoje. O virtual campeão, o Manchester City, que está em primeiro lugar com 88 pontos, enfrenta a equipe do West Ham, nona colocada com 52. O Manchester City depende apenas de si. Caso vença, é campeão. Se empatar, aí vai depender da partida entre Arsenal e Everton. Aí tem que ver como está o saldo de gols. Se o Arsenal vencer e o City empatar, a equipe do Arsenal vence. Eu não lembro aqui como está Tá o saldo 60 de gols. pro Arsenal, 61 pro Manchester City. Então vai depender da combinação de resultados. Vai depender. Agora, se o Manchester City vencer, o que eu acredito que ocorrerá, vai acabar levantando a taça mais uma vez.
Só que, independente de quem será o campeão, são dois times sensacionais. O Arsenal fez uma competição muito boa até aqui. O técnico Mikel Arteta merece todos os parabéns, porque deu uma nova cara para esse time, contratou novos reforços, tem ótimos jogadores como, por exemplo, o Saka, o Odegaard, o Trossard, entre outros, além dos brasileiros Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, que contribuíram muito para a campanha desse time, que foi muito boa. Ou seja, independente do resultado, só um pode vencer, só uma equipe ficará com o caneco. Independente de quem vencer, eu acho que a equipe vencedora terá feito uma Premier League muito digna até aqui. Bom, Daniel, grande análise. E antes da gente falarmos da Série B, temos que falarmos também que essa rodada da Premier League é uma partida muito especial para o torcedor do Liverpool, porque diante do Wolverhampton teremos o encerramento da grande passagem de Jürgen Klopp no comando técnico do Liverpool. E o Liverpool exibiu em suas redes sociais um vídeo muito bacana de Jürgen Klopp se despedindo aí dos funcionários do Liverpool no estádio Anfield. Pode colocar com áudio aí pra gente, produção. É isso aí, nossa reverência é um dos maiores técnicos da história do Liverpool, um dos maiores clubes do mundo, se despedindo de Jürgen Klopp nesse final de semana contra a equipe do Wolverhampton. Bom, vamos dar seguimento aí ao nosso Connect Sport para abordarmos aí sobre a sexta rodada, melhor dizendo, do Campeonato Brasileiro Série B, que acontece nesse final de semana. A Série B também muito equilibrada, e pode colocar o Ilustra dos Jogos pra gente, produção, para destacarmos aí a Série B no nosso Connect Sport. Essa sexta rodada tem os duelos entre CRB e Vila Nova, Novo Horizontino enfrentando Coritiba, o Amazonas enfrentando o Paysandu, e destaque também para o Goiás, que enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto. Teremos também o Sport medindo forças contra o Avaí, o Santos enfrentando o Brusque, o Mirassol que enfrenta o Ituano, teremos também Chapecoense e Ponte Preta, Operário e Ceará, e o Guarani medindo forças contra o América Mineiro. Primeiro eu vou falar sobre Sport e Avaí, o Sport que acabou perdendo a liderança da segundona após perder para o Ituano por 1-0. Dessa vez enfrenta a equipe da Ponte Preta, não, do Avaí na verdade, perdão, que está em 11º lugar com 7 pontos. Faz uma campanha bastante regular até aqui, mas acho que o Sport é favorito para esse jogo. Agora, é um baque gigantesco para o torcedor perder para o lanterna do campeonato. Teremos também Chapecoense e Ponte Preta. A Chapecoense, que começou muito bem o campeonato, venceu os 2 primeiros jogos, só que depois acabou tropeçando e agora está despencando na tabela. Atualmente está em 8º lugar com 8 pontos. Essa sim que enfrenta a Ponte Preta, que está em 14º com 5. Precisa ficar de olho, senão pode acabar entrando na zona do rebaixamento. E para fechar teremos o líder, o Santos, que enfrenta o 16º colocado, o Brusque. O Santos, nesta quarta-feira, havia vencido a Ponte Preta por 2-1. Dessa vez, enfrenta o Brusque e busca se manter na liderança. Atualmente, a equipe está empatada com o Sport, com 12 pontos, só que a equipe do Santos leva vantagem devido ao saldo de gols, que está 7-6. Acredito que sim, o Santos é favorito para esse jogo e vai vencer sem muitas dificuldades. Essa é a minha análise. É isso aí, destaque do nosso comentarista Daniel Godoy nesse final de Connect Sport sobre tudo o que vai acontecer na sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Grandes jogos aí para vocês nesse final de semana, e na segunda-feira tem um pós-jogo completo da Série B, Campeonato Brasileiro Feminino e Futebol Internacional. Antes de encerrarmos o Connect Sport, produção, prepara o comercial da Rede Banda Larga. A gente sabe que a internet é uma das ferramentas mais utilizadas em nosso dia a dia.
para levarmos aí uma vida prática através do nosso trabalho ou do nosso lazer, precisamos da internet, e uma internet com eficiência e um preço de qualidade. Hoje em dia é difícil achar isso em muitas empresas, por isso eu apresento a vocês a rede banda larga que faz essa junção, uma internet com a fibra ótica, RBL Play com mais de 120 canais, um preço acessível de internet, um suporte técnico de qualidade. Ainda não se convenceu? Então vou apresentar para vocês o comercial da banda larga. Cansado da sua internet que só trava? Na Gameplay só dá lag? Para assistir é uma dificuldade e ainda não consegue ficar conectado a casa toda? Chega! Agora você pode ficar tranquilo na rede banda larga. Além da internet mais rápida e estável, você ainda ganha ponto extra de Wi-Fi para ficar conectado na casa toda. Agora é a sua Gameplay sem lags, série sem travar e aquela playlist sem parar. Rede banda larga, em seus melhores momentos. Desfrute da rede banda larga, uma internet de qualidade por um preço acessível, 120 canais no RBL Play, com 15 da Connect Brasil TV, que passa toda a nossa programação, inclusive nesse momento transmitindo o nosso Connect Sport. Entre em contato pelo 11 4210 4412 e pelo site redebandalarga.com.br, repetindo os contatos, pelo site redebandalarga.com.br ou pelo telefone WhatsApp 11 4210 4412. Você será redirecionado à equipe técnica da Rede Banda Larga para ser mais um entre os 35 mil assinantes da região Oeste. Vem para a Rede Banda Larga você também. Gustavo, prepara aí a nossa homenagem, que daqui a pouco, antes da gente encerrar o programa, vai deixar passando aí as imagens do Silvio Luiz, do Antero Greco e do Apolinho. Mais uma vez repetindo, é a homenagem de toda a equipe do Connect Sport a esses 3 grandes jornalistas esportivos que infelizmente nos deixou ontem, nesta semana. Bom, agradeço imensamente a grande participação do nosso comentarista Daniel Godoy, diretamente do Espírito Santo, encerrando a semana com chave de ouro ao meu lado na apresentação do Connect Sport com grandes análises. Muito obrigado, Daniel, por mais uma participação. Muito obrigado, Gomes. Muito obrigado, Gustavo, né, nosso técnico. Muito obrigado principalmente a você que está nos acompanhando. E é isso aí, finalmente sextou. Ainda estamos tristes com essas 3 perdas que farão muita falta para o jornalismo esportivo, mas é isso aí, infelizmente temos que tocar a vida, e segunda-feira estamos de volta. Forte abraço a todos. Forte abraço, Daniel, tenha uma boa noite, excelente final de semana e até segunda-feira. Agradeço imensamente até aqui a sua audiência, a sua interação pelo YouTube e Facebook da Connect Brasil TV. Mais uma vez nós pedimos encarecidamente, compartilhe o nosso programa no YouTube, no Facebook, para que mais pessoas sejam alcançadas através do nosso trabalho. E no YouTube, se inscreva no canal da Connect Brasil TV para ficarem antenados e ligados ao nosso conteúdo e toda a programação aqui da casa da emissora da Connect Brasil TV. Pelo canal 15 da Rede Banda Larga, fiquem ligados em nossa programação após o Connect Sport. Desejar a todos uma boa noite, fiquem todos com Deus, um excelente final de semana. Segunda-feira estamos de volta, mas antes de encerrarmos aqui, Gustavo, você vai deixando todas as imagens passando aí do Silvio Luiz, do Antero Greco e do Apolinho durante um tempo e depois você encerra o programa. Agradeço imensamente a todos que nos acompanharam até aqui. Mais uma vez, perdemos 3 grandes jornalistas esportivos aí na história da nossa profissão. Desejamos aí as nossas condolências e forças aos amigos e familiares do Silvio Luiz, do Antero Greco e do Apolinho.